Então, aqui, a bailarina, o corpinho já tá seco, tá? Acabei colocando um palitinho aqui por dentro, depois que ressecou um pouco a perna, porque eu achei que ia secar melhor, mas não há necessidade, sabe? Eu pus mais para segurança. E já tá feita a cabecinha, já tá seca, então assim, a gente vai fazer a saia agora. E vocês devem ter visto, quem me acompanha no Instagram, que eu tenho usado uma outra placa, né? Uma placa decorada. Essa placa é uma placa da Blue Star, igual a essa, só que essa eu coloquei papel contact. Antes eu tinha posto um papel contact azul. E aí, a minha filha foi decorar um negócio lá, e aí sobrou, eu falei, me dá um pedaço. E aí decorei. Só que esse papel contact, ele é um pouco mais grosso. Eu não sei se vai aparecer aqui, mas ele é mais texturizado, ele não é bem liso. Então, ele não é bom para abrir a massa. Por que que eu tô usando as duas? Porque essa placa aqui, ela é muito lisa. E se eu ficar usando para fazer tudo aqui, acaba, né, que cai uma cola lantejola, cai uma outra cola e acaba grudando na placa e estraga como essa estragou. Então, eu tô usando duas, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que vale a pena. Antes de começar a usar a placa, eu sempre tenho um lenço umedecido que eu passo na placa, eu passo aqui em volta da mesa e tiro todos os pelinhos, mas ainda assim, sempre fica um pelinho ou outro. Então, por mais que a gente cuide, tem que cuidar da roupa, tem que ver se a janela não tá aberta, pra gente evitar esses pelinhos. E se grudar um pelinho, vem com cotonete e tira, um cotonete um pouco úmido. Mesmo a placa sendo antiaderente, eu uso um pouquinho de óleo, bem pouquinho. Infelizmente vai ficar aqui esse claro, não consigo tirar ele daqui. Passo um pouquinho na mão, e aí vou pegar minha massa. Pego uma bolinha, não muito grande, sovo bem. Eu achato assim, vou fazer uma tira, e aí venho com o meu rolinho e abro com paciência o mais fino que eu puder. Então, eu tenho que ficar virando para a massa não ficar grudando na placa, tá? Eu vou fazer isso várias vezes. Eu vejo que ficou bem fino, tá? Não vou conseguir fazer mais fino que isso. Eu vou medir aqui na minha bailarina. Então, eu vou cortar. Eu posso vir cortar com a tesoura, mas eu gosto de cortar com esse cortador aqui da Blue Star. Vou fazer uma tira. O que sobrou, vou guardar. Aproveitar já passar um pouquinho do pó. Enquanto essa massa tá mole ainda, eu vou passar só na metadinha, na frente e atrás, tá? E agora eu vou esfregar o dedo assim, até essa massa ressecar um pouco, tá? Então, eu estico pra baixo, esfregando aqui o pó, até a massa parar de ficar grudenta. Então, eu vou ficar fazendo isso um tantinho de tempo. Eu vou fazer um babadinho um pouquinho mais franzidinho aqui. Então, eu passo uma esteca, pode ser um boleador pequeno. Só fazer esse movimento para ficar um pouquinho mais franzidinho. Tinha esquecido dessa parte. Se você não quiser fazer essa parte também, fica bonitinho, tá? Ó, já fica diferente, né? Então, agora eu vou juntar essa parte com essa e aperta um pouquinho. Essa parte com essa com essa. Faz um franzido, tá? Uma prega. Então, quanto maior você fizer a tira, mais rodadinha fica a tua saia. E aí, dependendo, né, do tamanho que você fizer a tua saia, é o mesmo procedimento. Então, aqui eu vou colar
Devia ter feito o pescoço primeiro. Vou colar aqui pertinho da perna. Passo cola. Essa é a primeira saia. Então, é a saia de baixo, tá? Então, eu não quero que apareça nada. Aqui eu posso passar um pouquinho de cola para fazer o acabamento, né? E aqui eu vou puxar essa massa, ó. Vou puxar. Ai, Vivi, esse acabamento não vai aparecer porque eu vou colocar outra saia por cima. Eu vou fazer mais 2 saias iguais a essa, tá? Essa saia eu fiz um pouquinho mais comprida, então ela ficou um pouquinho mais rodada. E agora o mesmo procedimento. Ainda vai uma saia aqui por cima. Se você achar que ficou bom com 2 saias, tudo bem, né? Aqui é só uma sugestão. Já troquei aqui minha placa. Eu já, né, estiquei essa saia, a terceira saia, bem mais comprida. Eu passei o pó em toda a extensão dela, na frente e atrás. Se você não quiser usar o pó, não tem importância. Ele só vai ficar com um estilo diferente. Antes, quando não tinha pó, eu não usava pó, né? Mas o pó é um charme a mais, né? É claro que a gente tem que cobrar na peça, valorizar bem, porque é um custo a mais que a gente tem, né, na nossa peça aqui. Por isso que a gente precisa cobrar um pouco a mais. Esse modelinho é um tamanho para cubo, um tamanho para caixinha. Ela fica com 6, 7 centímetros, mais ou menos. Então, é um tamanho grande, assim, sabe? Eu uso para mini topo também. E para os cubos, né? Então, eu passo a cola aqui. E vou colar minha outra saia aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, agora com mais cuidado, só pressiono aqui a saia, para ficar com bom acabamento. Ficou melhorzinho, né? Aí, às vezes a gente tem que dar um jeito, que tem que ter os olhos bons, né? Pra gente ter esse olhar crítico de que, tá bom, não tá bom. E agora esse acabamento aqui... Dá para você fazer uma tira de biscuit e passar por cima, mas eu prefiro passar o cotonete e passar o pó de volta. Então, é o cotonete pouco umedecido, bem pouco, e eu vou fazer essa junção. Mas daí não vai tirar o pó, vai, depois eu venho e ponho de novo o pó, tá? Então, eu seguro aqui, ó, tô segurando aqui embaixo, na perninha, né? Tá, vou deixar secar um pouquinho pra gente terminar ela. Vou fazer o pescoço, então, eu peguei 0,8 gramas de massa, mas assim, eu peguei bastante massa, a gente não vai usar tudo, tá? Eu vou passar uma cola, aqui eu pus uma vareta de fibra de vidro. Mas você pode usar um arame ou um palito de bambu mesmo, tá? Pra dar essa firmeza na cabeça. Então, eu vou passar aqui a cola por dentro, pra fixar esse pescoço. E vou colocar ele assim, tá? E vou pressionar pra preencher toda essa cavidade. Com o uso da faquinha ou pincel modelador, você pode fazer esse acabamento. Esse excesso aqui eu vou cortar. Mas eu vou cortar só a massa, tá? Pra puxar aqui.
o palito fica lá. Agora eu vou pegar a cabeça, passo cola branca mesmo, não há necessidade de passar Tec Bond, né? Ela aqui ficou um pouco mais pescoçuda, então o que que eu faço? Por isso que eu falei que tem que deixar seco, né? Eu vou pegar a esteca, agulha, e vou tirar esse excesso assim. Eu vou rodear, né? Eu vou fazer esse movimento de puxar a massa que tá sobrando, para fazer esse acabamento no pescoço. Ainda mais aqui atrás também, que aparece, né? E agora essas marcações a gente tira com um cotonete umedecido. Se por um acaso você passar e tirar um pouquinho do pó, você vem e passa mais um pouquinho com o pincel, tá? A saia também pode ser feita com fita. Aqui eu usei 80 centímetros de fita e daí eu colo ali com cola, tá? Esse bracinho eu já deixei secar, porque é de um outro pedido, né? E aí, nesse aqui só falta fazer o cordãozinho. Então, a gente vai fazer o bracinho daquela. E como eu falei, é bom que a gente preste atenção nas posições das bailarinas. A gente procura lá nas imagens, né, do Google, pra gente fazer esse bracinho. Então, eu tenho aqui 2 gramas de massa de cor pele, amassei, fiz uma bolinha, é tão automático pra mim, que às vezes eu esqueço. Aí, eu vou alongar, tá? Aqui vai ser a mãozinha, dou uma achatadinha, eu rodo assim no meu dedo pra fazer essa marcação do pulso. Esse braço vai estar assim, então, ele vai estar assim. Tem que cuidar também com o polegar. O polegar vai estar pra cá. Dou uma achatadinha, ajeitadinha. E se tua massa tiver muito mole, tem que escorar essa bailarina em algum jeito, em uma espuma, pra ela parar o bracinho, tá? O outro bracinho eu vou deixar esticadinho. Então, achato aqui, faço a marcação, faço o polegar. Se tiver muita marcação digital, eu tiro, tá? Então, eu venho com a cola, eu vou passar no corpo dela essa cola, tá? Às vezes, por causa do pó, o corpo ele descola, então tem que prestar atenção também nisso, tá? Então, esse braço vai estar assim. Difícil porque o pescoço ainda tá mole. Tem que deixar secar, tá? E o bracinho assim. O detalhe da sapatilha, você pode pôr uma pedrinha, que eu vou pôr uma pedrinha aqui nessa minha, né? Ou você pode fazer o lacinho, como eu vou fazer naquela. Então, ó, o bracinho ele tá mole, tá? Mas ele não tá tão mole a ponto de despencar. E essa posição que eu quero mesmo, tá? Então, ela vai ficar assim, ó, bailarina bem grandinha. Então, aqui você pode fazer o lacinho da sapatilha, pode deixar, pôr umas pedrinhas e tá pronta aí a nossa bailarina. Eu só vou terminar ali com vocês essa outra que tem o cordãozinho. Então, eu faço o cordãozinho, que é só uma tirinha. É como se ela estivesse amarrando mesmo a sapatilha, né? E essa aqui eu ponho aqui. Sempre põe um pouquinho de cola, que a gente nunca sabe, né? Se vai cair ou não. Então, é melhor que cortar aqui um pedacinho. Melhor evitar. Então, essa aqui ficou assim, e aquela ficou assim.
Depois dela bem pronta, eu pego um cotonete e passo aqui no meu pezinho que eu vou colar. Então, eu esfrego, tiro um pouquinho desse pó que tem aqui, né? Esfrego bem. Pego a cola lantejoula, passo aqui em volta. Não precisa passar muito. E aí, eu vou pegar um pinguinho de cola instantânea. Às vezes cai muito, aí eu venho com o cotonete e tiro. E aí, eu vou colar na minha base. Tem que ficar pressionando um pouco, pra ela dar essa aderência. Eu tô fazendo aqui numa base pequena, mas pode ser feito na caixa acrílica, né, no topo de bolo, onde vocês quiserem, que vocês vão ver que vai grudar e não descola de jeito nenhum. Agora, eu vou colocar ela num lugar assim pra ficar apoiada, tá? Então, agora de manhã, só de tarde que eu vou mexer nessa peça pra ver se ela ficou mesmo presa, tá? Então, eu vou pegar ela e coloco ela aqui, ó. Encostadinha aqui. Tanto na frente quanto do lado, tá? Vai ficar ali paradinha. E no fim da tarde eu digo pra vocês se colou ou não.